Alô você, correção de exercício, meu brother. É uma das partes mais importantes que a gente tem na nossa preparação para você que quer conquistar um espaço no cargo público, né? E é importante, lembra, turma regular para pegar a base, turma de exercício para fortalecer a base e turma de simulados para você pegar a reta final e aprender como é que funciona, na verdade, a fazer prova e conseguir a sua aprovação, né? Sem delongas, a gente vai bater nos exercícios. Olha, os exercícios que a gente vai trabalhar são um pouco longos e são cansativos. O macete é você ir destroçando eles e saber onde está o erro. Lembrando que as questões, elas nunca vêm a questão inteira errada. O erro é apontado em alguns momentos e a gente gravar o comando de questão. Ou bem a questão está pedindo a incorreta ou bem a correta. Vamos se atentar com isso. Sem delongas, vamos para a primeira questão. Acompanha comigo aí na tela. Em relação aos órgãos e agentes da administração pública, é correto afirmar: a atuação dos órgãos não é imputada à pessoa jurídica a que eles integram, mas tendo a prerrogativa de representá-la juridicamente por meio de seus agentes, desde que judiciais. A atividade dos órgãos públicos não se identifica e nem se confunde com a pessoa jurídica, visto que há entre as entidades e seus órgãos relação de representação ou de mandato. Os órgãos públicos são dotados de personalidade jurídica e vontade própria, que são atribuídos do corpo e não das partes, porque estão ao lado da estrutura do Estado. Como parte das entidades que integram o órgão, são meros instrumentos de ação dessas pessoas jurídicas pré-ordenados ao desempenho de funções que lhe forem atribuídas pelas normas de sua constituição e funcionamento. E, ainda que o agente ultrapasse a competência do órgão, não surge a responsabilidade pessoal perante a entidade, posto não haver considerável distinção entre a atuação funcional e pessoal. Trabalhando aqui a resolução da questão. Olha, o gabarito é AD. Tá certinho, tá bem fácil pela explicação que você teve da matéria. Vamos aos erros, que é importante, tá? O A, na verdade, o agente, ele está em imputação à pessoa jurídica que está ligada. Então a questão está dizendo errado porque diz que ele não está em imputação. O B, o órgão e a pessoa jurídica são da mesma estrutura, ou seja, o órgão está intimamente ligado à estrutura da pessoa jurídica. E a questão está dizendo que não está, então está errado. Órgão não possui personalidade jurídica, a questão está dizendo que ele possui, então também está errado. O E está dizendo que o agente não responde, responde sim, porque o erro do agente ali, quem paga é o Estado na responsabilidade civil, mas a responsabilidade por dolo e culpa da ação em si, ou seja, a responsabilidade funcional é do agente, ou seja, é considerado, a gente fala em, o agente responde subjetivamente, é a responsabilidade do agente público, tranquilo? Vamos partir aí para a próxima questão. Existem vários critérios de classificação dos órgãos públicos, tais como os critérios das esferas de ação, posição estatal, estrutura, dentre outros. No que concerne ao critério de posição estatal, as casas legislativas, a chefia do executivo e os tribunais são órgãos públicos, autônomos, superiores, singulares, centrais ou independentes. A primeira coisa que ele te pediu ali foi órgão segundo a posição estatal, porque pela estrutura das casas legislativas e dos exemplos que ele deu, é segundo a posição estatal. Eu tenho independente, autônomo, superior e subalterno. Os exemplos que trouxe na questão são exemplos de órgãos independentes, ou seja, os agentes são inseridos através de eleição, são classificados como agentes políticos, são mais alto escalão do poder. Não é comum questão desse tipo, é a pior das questões, porque traz o exemplo e você tem que se organizar para poder acertar essas questões. Geralmente ele traz segunda posição estatal, o órgão que tem, aí ele dá a classificação, o órgão que os agentes são inseridos por eleição, mais alto escalão, aí ele pede. Essa daí foi uma questão um pouco anômala, ou seja, diferente, mas enfim, questão fácil ou questão difícil a gente tem que encarar, não tem jeito. Vamos partir aí para próxima questão. São os que se localizam na cúpula da administração, subordinados diretamente à chefia dos órgãos independentes, gozam de autonomia administrativa, financeira e técnica e participam das decisões governamentais. A afirmação trata dos órgãos públicos denominados dependentes, independentes, superior, subalternos ou autônomos. Essa questão tem um macete para você muito boa. Diz que ele participa da gerência, mas que ele tem subordinação direta com os órgãos independentes. Matou, é órgão autônomo.
órgão autônomo, não tem como ser essa questão. Por quê? Independente, autônomo, superior e subalterno. Gabarito, órgão autônomo. Cuidado para não errar esse tipo de questão boba na tua prova. Vamos partir aí para a próxima questão. Quanto à classificação dos órgãos públicos, considere a seguinte assertiva. Órgãos públicos locais são aqueles que atuam sobre a parte do território, como as delegacias regionais da Receita Federal, as delegacias da Polícia, os postos de saúde, entre outros. Os órgãos públicos denominados superiores são órgãos de direção, controle e comando e gozam de autonomia administrativa e financeira. A Presidência da República é a diretoria de uma escola, são exemplos de órgãos públicos singulares. Está correto o que se afirma? O gabarito dessa questão aí é a letra C. Por que o gabarito é a letra C? Porque os órgãos superiores, ele efetivamente é órgão de comando, é órgão de chefia, direcionamento. O que ele não tem é autonomia financeira e orçamentária, ele não tem esse tipo de autonomia. Então lá está o erro da questão. Então ficou o gabarito, ficou a 1 e a 3 está correto, tranquilo? Vamos partir aí para a próxima questão. A organização administrativa brasileira tem como característica não previsão de estrutura descentralizada, personificação de entes integrantes da administração indireta, ausência de relação de hierarquia, ausência de mecanismo de coordenação e controle finalístico, inexistência de entidades submetidas a certas regras de direito privado. O gabarito dessa questão é a letra B. Por quê? Porque efetivamente há a personificação das entidades da administração indireta. Autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública são pessoas. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública são pessoas jurídicas de direito privado. Então elas são personificadas. Lembrando que você tem a fundação pública que é pessoa jurídica de direito público também. Se cair assim, na verdade ela não é fundação, ela é uma espécie de autarquia. Gabarito bem fácil essa daí, é letra B. Vamos partir para a próxima questão. No que concerne a classificação quanto à posição estatal, os órgãos públicos autônomos são os órgãos de direção, controle e comando, mais sujeitos à subordinação e ao controle hierárquico de uma chefia. Não gozam de autonomia administrativa nem financeira. B. Os que se localizam na cúpula da administração, subordinados diretamente à chefia dos órgãos independentes. Gozam de autonomia administrativa, financeira e técnica e participam das decisões governamentais. C. Originados da Constituição e representativos dos três poderes do Estado, sem qualquer subordinação hierárquica ou funcional, sujeitos apenas ao controle constitucional de um sobre o outro, e suas atribuições são exercidas por agentes políticos. Os que se acham subordinados hierarquicamente aos órgãos superiores de decisão, exercendo principalmente função de execução. Órgãos de direção e comando, não sujeitos à subordinação e ao controle hierárquico de uma chefia, localizado na autonomia administrativa e financeira, como, por exemplo, as casas legislativas. Essa questão aí é a B. Você pode ver que nas outras questões ele traz exemplo de órgão superior, órgão independente, órgão subalterno e, novamente, órgão independente. Então, a questão certa é a B, nada mais do que conceito de órgão autônomo. Você já viu que questões de classificação de órgão segundo a posição estatal, ela vem trabalhando pesado na tua cabeça, né? Bacaninha, vamos para a próxima questão aí. A respeito dos órgãos públicos, pode-se dizer que são unidades que congregam atribuições exercidas por vários agentes públicos que os integram com o objetivo de expressar a vontade do Estado. Se denominam colegiados os que são integrantes por outros órgãos públicos. Singulares são aqueles dotados de um único centro de competência ou atribuição. Superiores são os que têm origem na Constituição, estão colocados no ápice da pirâmide organizacional, sem qualquer subordinação hierárquica ou funcional. São denominados autônomos os órgãos de direção, controle, decisão e comando em assuntos de sua competência. Ou seja, o que ele trouxe aí é o gabarito, é a letra A, foi o quê? Conceito de órgão público. Depois ele veio confundindo colegiado, singular, composto. Aí ele veio trabalhando com você a estrutura de órgão superior, autônomo.
toma cuidado com esse tipo de classificação. Vamos estudar no material que vocês têm, no PDF, nas aulas, a diferença de órgãos singular para colegiado, composto. Você tem que ter toda essa estrutura na cabeça, órgão segunda posição estatal, para não se bagunçar na hora da prova, tranquilo? Vamos partir aí para a próxima questão. No contexto da administração pública federal, o que distingue ou assemelha os órgãos da administração direta em relação às entidades da administração indireta é: os primeiros integram a estrutura orgânica da União e as outras não. B. Os primeiros são dotados de personalidade jurídica de direito público e as outras são de direito privado. São todos dotados de personalidade jurídica de direito público, são dotados de personalidade jurídica de direito privado, todos integram a estrutura orgânica da União. O que a questão queria de você? Simplesmente, o gabarito é letra A primeiro, né? A questão queria fazer a diferença de órgão público, para ver se você sabia, versus administração pública indireta. Bem, se você for trabalhar em órgão público e administração indireta, a questão quis dizer o seguinte, que o órgão público, no caso ali, ele integra a estrutura orgânica da União, como, por exemplo, o Departamento de Polícia Federal, a Receita Federal, são órgãos da União. A diferença fundamental é que, enquanto o órgão pertence à administração direta centralizada da União, a administração indireta são pessoas autônomas, ou seja, é a sigla FASE. Autarquia, Fundação, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. Aqui, os órgãos públicos não têm personalidade jurídica própria. Elas têm personalidade jurídica própria. A administração indireta são pessoas diferentes da União, ou seja, elas integram a estrutura administrativa totalmente diferente. As outras questões estavam escrachadamente errado, porque a maioria delas vinha dizendo que o órgão tem o quê? Personalidade jurídica. O órgão não é pessoa de direito nada. E outra, a administração indireta, ela não são só pessoas jurídicas de direito privado, não. Porque a autarquia é de direito o quê? Público. Então, a questão A era o gabarito, as demais estavam bem fáceis, porque estavam fazendo a diferença entre o órgão público e a administração indireta, e é o tipo de questão que você não pode errar na tua prova. Vamos partir aí para a próxima questão. Constitui exemplo de órgão da administração pública federal: o Ministério da Justiça, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma fundação pública ou uma autarquia. Gabarito estava fácil, a letra A, mais uma vez, querendo o quê? A diferença entre o órgão e a entidade da administração indireta. A letra A é um órgão público. O Ministério e Secretaria são órgãos. Órgãos que recebem a classificação de órgãos autônomos. Todas as outras, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, são pessoas jurídicas ou de direito público, no caso da autarquia, ou de direito privado, no caso da fundação, sociedade de economia mista, empresa pública. Então elas são pessoas jurídicas, elas não são órgãos públicos. Gabarito letra A. Boa questão, hein? Vamos partir para a próxima questão. Em relação à organização administrativa da União Federal, assinale a assertiva verdadeira. O contrato de gestão só pode ser celebrado entre a União Federal e as entidades descentralizadas. As fundações públicas de direito público estão impedidas de exercer poder de polícia administrativo. É possível, na esfera federal, uma empresa pública ser organizada sob a forma de sociedade anônima, sendo a União Federal a única acionista. As agências reguladoras podem, no âmbito da administração indireta, assumir a forma de autarquia, fundação ou empresa pública. As denominadas fundações de apoio às instituições federais de ensino integram o rol da administração indireta. Resolução da questão. O gabarito é a C, tranquilo? A empresa pública ela pode ser admitida em qualquer forma em direito, inclusive SA. E efetivamente é 100% público ou capital, então tem que pertencer à União nesse caso da questão. Cuidado que a sociedade de economia mista só pode ser SA, mas a empresa pública pode ser qualquer uma, inclusive a SA. Os contratos de gestão podem ser assinados, inclusive pelo órgão público. Então a questão está errada. Fundação pública ela pode exercer poder de polícia sim, poder de polícia delegado, porque a fundação pública de direito público é autarquia. Já a fundação pública regra não pode, que é de direito privado. D. As agências reguladoras, 100% delas na esfera federal, elas são consideradas autarquias em regime especial. E a letra E está errada porque a administração indireta é rol taxativo. Para ser administração indireta tem que ser autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública, qualquer outro nome que cair ali está errado, salvo as espécies de autarquia. Não podemos confundir, tranquilo? Vamos partir aí para a próxima questão. O patrimônio
personificado destinado a um fim específico que constitui entidade da administração pública com personalidade jurídica de direito público, cuja criação depende de prévia autorização expressa por lei, se conceitua como sendo um órgão autônomo, um serviço social autônomo, uma autarquia, uma empresa pública ou uma fundação pública. Olha, essa questão ela trouxe o gabarito na letra E, mas perfeitamente a gente podia anular essa questão. Por quê? Porque pessoa jurídica de direito público que tem um capital personificado, amigo, você vai direto na autarquia. Porque, na verdade, ela é uma fundação pública que é pessoa jurídica de direito público. Ela é fundação pública, mas a doutrina majoritária diz que ela é o quê? Uma espécie de autarquia. Nessa questão, o gabarito veio a letra E, dizendo que ela era uma fundação pública. Sabe por quê? Porque a fundação pública ela é autorizada por lei, ela é pessoa jurídica de direito privado e ela tem o capital dela personificado e ela tem uma lei complementar que especifica o campo de atuação dela. Então é a fundação pública, só que o problema da questão é que ela trouxe uma fundação pública que é pessoa jurídica de direito público e diz que ela foi autorizada por lei. Na verdade, o examinador fez um rolo danado, porque ele juntou ali a classificação de autarquia com a da fundação pública e considerou a fundação pública como certo. Essa questão eu entraria com recurso tranquilamente. Ela trouxe sendo autorizada, então a gente caía para a fundação pública, mas ela diz pessoa jurídica de direito público, então você caiu o quê? Para a autarquia. De qualquer forma, é uma questão boa para você entender, às vezes, o rolo que as bancas fazem, mas de qualquer forma o gabarito dessa questão ficou aí. Vamos partir para a próxima aí. Tratando-se de administração pública descentralizada ou indireta, assinale a alternativa falsa. A qualificação como agência executiva pode recair tanto sobre a entidade autárquica quanto fundacional, integrante da administração pública. Conforme a norma constitucional, a empresa pública exploradora de atividade econômica terá um tratamento diferenciado quanto às regras de licitação. Admite-se na esfera federal uma empresa pública sob a forma de sociedade anônima, com um único sócio. Pode-se instituir uma agência reguladora cujo objetivo de fiscalização e regulação não seja uma atividade considerada como de serviço público. As entidades qualificadas como organizações sociais pela União Federal passam a integrar, para efeitos de supervisão, a administração pública descentralizada. O gabarito E, tá? As organizações sociais, elas não se classificam como administração pública indireta. E para você ter o controle finalístico ou supervisão ministerial, obrigatoriamente você tem que fazer parte da administração pública indireta. Então tá aí o furo da sua questão, a questão falsa tá aí, tranquilo? Vamos partir aí para a próxima questão. Para que uma autarquia tenha existência regular, há uma necessidade de observância dos seguintes procedimentos: criação diretamente por lei, com inscrição de seu ato constitutivo na serventia registral pertinente. Criação diretamente por lei, sem necessidade de qualquer inscrição na serventia registral. Criação autorizada em lei, com inscrição do seu ato constitutivo na serventia registral pertinente. Criação autorizada em lei, sem necessidade de qualquer inscrição na serventia registral. Criação diretamente por lei ou respectiva autorização legal para sua criação, sendo necessária a inscrição de seu ato constitutivo em serventia registral, apenas nessa última hipótese. Questão certa é a letra B, a autarquia é criada diretamente através de lei e não necessita do registro nos atos constitutivos, ou seja, o próprio ato constitutivo da autarquia é a própria lei, ela não precisa ser registrada na junta comercial, que é a junta de registro. Então a questão certa está a letra B. Vamos partir aí para a próxima questão. As entidades políticas e administrativas centralizadas ou descentralizadas são criadas por lei. A, correta assertiva. B, incorreta assertiva, porque as entidades políticas e estatais são de sede constitucional e as administrativas são criadas por lei. Incorreta assertiva, porque as entidades políticas estatais são de sede constitucional e as administrativas paraestatais são apenas autorizadas por lei. Incorreta assertiva, porque as entidades políticas estatais e administrativas centralizadas são de sede constitucional e as paraestatais são criadas por lei. Incorreta assertiva, porque por lei são criadas as entidades políticas estatais e administrativas dotadas que são de personalidade jurídica de direito público. Então o gabarito da questão ficou a letra C. Você tem que tomar cuidado, porque as paraestatais são
autorizadas por lei, mas não faz parte da administração pública indireta. Olha que a questão veio bem legal, ela falou entidades políticas, administrativas e paraestatais, ou seja, entidades políticas e administrativas, a entidade direta ou indireta faz parte da administração e as paraestatais, elas estão fora desse rol. Entidade paraestatal não faz parte da administração pública indireta, mas ela também é autorizada por lei. Então, o gabarito está a letra C, tem que tomar cuidado com essa questão. Próxima questão. A pessoa jurídica de direito público, de capacidade exclusivamente administrativa, caracterizada como sendo um serviço público personificado e que, na organização administrativa brasileira, chama-se de A. órgão autônomo, B, empresa pública, C, sociedade de economia mista, D, serviço social autônomo e E, autarquia. O gabarito é a letra E. Lembrando que a autarquia, pessoa jurídica de direito público, é criada diretamente através de lei, o ato constitutivo dela é a própria lei e ela exerce um serviço público especializado. É a classificação da autarquia, é a mais fácil. Cuidado aí que para ser administração indireta, somente autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Próxima. O que distingue entre si, no seu essencial, a autarquia de uma empresa pública com consequência jurídica relevante é a característica de sua participação na administração pública, existência de licitação para suas contratações, natureza da sua personalidade, forma de desconcentração na estrutura estatal, exigência de concurso público para admissão de pessoal. O que diferencia as duas é a letra C, autarquia, pessoa jurídica de direito público, e a empresa pública, pessoa jurídica de direito privado. Bem, nessa sequência aí detonamos os exercícios, o gabarito desse último ficou letra C. Espero que você tenha aproveitado os exercícios. Essa parte de organização da administração pública direta ou indireta e teoria do órgão são exercícios que não são tão pesados, mas que você tem que estar sempre refazendo para não perder, tranquilo? Forte abraço, fica com Deus. Lembra que 40% do seu estudo é pura motivação. Cola no quarto aí o carro, a moto, a casa que você quer ter, a viagem que você quer fazer. O importante do estudo é não parar jamais. Forte abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.